e de fazer podcast. Muito bem-vindo, você que está nos ouvindo. Esse podcast nasceu no coração de Deus, primeiramente, no nosso coração, para conversarmos. Podemos falar com cristãos sobre a vontade do Senhor, tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, compartilhar os desafios que nós temos, enfim. Seja muito bem-vindo nesse podcast. Eu espero que você fique conosco e você aproveite essa conversa. Eu vou começar lendo Mateus 28, 18, que é a grande comissão. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o final dos tempos. E de fazer, vamos começar a nossa conversa então. O episódio de hoje, episódio de estreia, nós vamos falar sobre planos e metas de um cristão. Como nós devemos colocar os nossos planos, as nossas metas diante do Senhor. Amém? E aqui, me apresentando, eu sou Will, muito prazer, sou casado com a Clívio. Todos nós aqui moramos na Irlanda, estamos num contexto cristãos imigrantes, missionários, fazendo a obra em outro país, mas temos também uma bagagem da nossa experiência no Brasil. E vou passar para minha esposa se apresentar também. Eu sou a Clívia, esposa do Will. Como ele já falou, nós moramos aqui na Irlanda. Eu estou aqui há 1 ano e meio, quase 2 anos. E ele já está aqui há um pouco mais de tempo. E nós estamos aqui nessa grande comissão. E agora com esse novo projeto, em nome de Jesus, para glorificar o nome dele. Através dessas conversas, através desse bate-papo, tudo baseado na palavra do Senhor, o que ele tem para o nosso coração. Amém. E também com a minha amiga aqui, que vai se apresentar. Eu sou a Gabi, sou esposa do Wesley, que tá por trás das câmeras aí, não tá aparecendo, mas tá fazendo o trabalho dele. E eu já tô aqui na Irlanda, já vai fazer 6 anos. E eu espero que esse podcast traga à luz, né, todas as dúvidas que vocês tiverem, todas as questões que vocês tiverem, trazer respostas à luz da Bíblia. De uma forma orgânica, como um bate-papo mesmo, de uma forma bem fluida e leve. Amém. E nós começamos então o nosso primeiro episódio, falando sobre metas, sobre planejamento cristão. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus lá em Provérbios 16, 3, diz assim: confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Gabi, como que a gente chegou nesse tema? O que o Senhor conversou com você? A gente estava falando um pouco nos bastidores. Como que a gente está falando e por que a gente está falando desse tema hoje? Eu acho que a gente está numa época bem propícia para isso, né? Final de ano. Hoje é uma segunda-feira, a última segunda-feira do ano de 2024. Nós estamos aqui gravando esse podcast. E todo mundo está falando de metas, de planos, como fazer metas, como fazer planos. As pessoas criando os seus vision boards, cortando, né, o carro dos sonhos, a casa dos sonhos. Todo mundo nessa atmosfera de planejamento, de recomeço. E aí veio ao meu coração que, como cristãos, nós somos, né, devemos fazer esses planos, mas à luz da Bíblia. Então, por que não falar disso, né? Trazer à luz da Bíblia como fazer estes planos. Amém. Eu posso compartilhar também a respeito disso. A gente tinha falado já antes, né, com a Gabi, quando ela trouxe esse tema tão importante. E eu pude lembrar que agora a gente acabou de chegar do Brasil, né? A gente foi passar o Natal no Brasil. E eu me deparei com uma lista que eu tinha feito no ano passado, né, de metas e planos e apresentado ao Senhor, e eu vi muitos deles que não foram, não se concluíram, e muito mais que se concluíram, né, e coisas que eu não tinha pedido ao Senhor e que veio à existência, né. Então, eu vi o quão importante aí todos
todos os planos que eu tinha escrito, eu coloquei algo do Senhor ali, né? Um versículo, eu separei, né? Então, assim, quando a gente apresenta ao Senhor todos os nossos planos, pautado na palavra, de acordo com a vontade dele, eu acho que é muito válido mesmo a gente ter esse direcionamento do Senhor em relação ao nosso próximo ano, às metas, a objetivos que a gente tem no nosso coração, de estar alinhado à vontade dele para que isso venha ser trazido à existência. Né? Sim. E uma das formas, né, e a primeira forma que a gente pode compartilhar e algo que a gente vai colocar em prática também na nossa vida pessoal é escrever. Escrever essas metas. Eu posso dizer como um homem, né, e a maioria dos meus irmãos que estão ouvindo também, geralmente homem é muito na cabeça, né, a gente guarda as coisas, só se o cara for muito organizado mesmo, mas eu costumo ter as coisas na minha cabeça, mas é uma coisa que eu já conversei com o Senhor, eu vou colocar tudo na caneta, no papel, né, e pedir para o Senhor orar sobre essas metas, né. Já vocês, mulheres, são muito mais organizadas nessa parte. E, de fato, isso é muito legal, porque nos inspira. Se a gente tem gravado, escrito, a gente pode revisar essas metas também ao longo do ano, né? E pode fazer os ajustes necessários. E tem uma passagem que a Gabi tinha compartilhado nos bastidores que fala sobre isso, né, Gabi? Sim, de fazer metas mesmo, né? Que a gente deve pensar e planejar com diligência. Lá em Lucas 16, do 28 ao 31, fala assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Eu acho que isso aqui deixa bem claro o quanto a gente deve planejar com diligência e com intencionalidade, né? Sim. E até fala aqui, né? Se você não terminar, rirão de você. Às vezes a gente fala para todo mundo que vai fazer algo, começa e não termina, né? Então, é parte da vida cristã fazer os planos mesmo. E essa parte de escrever é muito legal porque a gente consegue revisitar. Às vezes tem coisa que você escreveu há anos atrás, como esse caderno aí que você encontrou quando foi ao Brasil, que nem lembrava. E aí, ao revisitar, viu, nossa, o cuidado de Deus esteve comigo. Eu acho que é muito bom isso. E eu também tenho uma passagem na palavra que me toca muito o meu coração em relação a isso. Sempre quando me vem em relação a metas e a planejamento, eu lembro disso porque é algo que o Senhor deixou muito claro aqui, através da vida do apóstolo Paulo, quando ele diz aos Coríntios, né, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24, a partir do versículo 24, diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ser pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Então, né, a gente precisa ter essa disciplina na nossa vida, né? Como a Gabi falou, a gente precisa se planejar. A palavra fala isso, né? De planejar, de você não servir de chacota para os outros, né? Nossa, começou e não terminou, só fala. Que aí as pessoas até não credibilizam aquilo que a gente, né, tem colocado para as outras pessoas, né? Nossa, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma rotina fitness, eu quero ter uma rotina de leitura, eu quero isso, eu quero aquilo e não concorrer. Então, a gente precisa, como Paulo fala aqui aos Coríntios, a gente precisa ter uma disciplina. Sim. A gente precisa estar focado. A gente precisa colocar nosso corpo, né? Submeter a isso, que o que a gente começou, a gente precisa terminar. A gente não pode procrastinar, a gente não pode
negligenciar, a gente precisa ter esse foco para que a gente consiga aquilo que a gente planejou, segundo a vontade de Deus. Se a gente vai entender se é a vontade de Deus ou não, se a gente colocar isso como alvo e durante o caminho a gente estiver sensível ao Espírito Santo de sim ou não, isso não te cabe, isso te cabe ou não, né? Mas que a gente tenha essa disciplina de fazer aquilo que a gente planejou. É isso aí. Sim. Paulo, como sempre, muito sábio, né? Quando ele escreve a carta à igreja de Tessalônica, ele fala isso novamente, né? Que a gente, como cristãos, deve ser um exemplo, né? Lá em Tessalonicenses tem a passagem que fala assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, né? A fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora. Então, a gente, como um corpo cristão mesmo, deve fazer as nossas metas começar e terminar, né? E como você falou, Clívia, entregar os nossos planos a Deus desde o começo. No momento que a gente está escrevendo, esses planos já devem ter sido entregues a Deus antes do ato da escrita mesmo, né? Convidar Deus à mesa para sentar com você e escrever esses projetos junto com você. E como, ao longo do caminho, como determinar se isso é uma vontade de Deus ou não, como você falou, estar sensível ao Espírito, né? E para estar sensível ao Espírito, o que a gente faz, Will? A gente precisa ouvir a voz de Deus, a gente precisa orar, a gente precisa estar em comunhão, em intimidade com o Senhor, né? Muitas vezes a gente fala, Deus não falou comigo, mas a gente está abrindo a Bíblia. Isso é verdade, gente. A gente é muito falho, a gente é muito limitado, né? Na correria do dia a dia, nas dificuldades, enfim, tanta coisa para fazer, a gente acaba não dando tempo, né? Para ouvir a voz de Deus, de fato. E Deus, ele fala como? Ele pode falar de uma forma audível, ele pode, geralmente ele fala dentro do nosso coração também, um sentimento, algo que vem do Senhor, que você sente, poxa, um pensamento que você sabe que não é seu, mas o principal ele fala na palavra, que ele confirma, né? Quando a gente, como a gente leu aqui em Provérbios, né? Ele confirma aquele plano que a gente está apresentando, ou não, né? Segundo a vontade dele ou não. Se aquilo for a vontade dele, ele vai fazer, né? A gente sabe disso. Mas o principal é nós submetermos, de fato, todo o nosso plano, toda a nossa... as nossas metas para o próximo ano, né? E você falou, Gabi, de uma coisa que eu fiquei pensando, a questão de ser intencional. A nossa intencionalidade também ela é muito importante. Primeiramente, a gente precisa pedir para o Senhor sondar o nosso coração, né? E por que nós estamos com aquela meta? Por que nós estamos planejando isso? Qual a motivação do nosso coração? A gente falou um pouco sobre isso, né? Sim, eu acredito que Deus é quem conhece o nosso coração no cerne do nosso ser, né? O salmista lá em Salmo 139, Davi fala, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, ao criar estas metas, é importante que, com temor, a gente peça a Deus para que Ele nos sonde primeiro, para que Ele veja se aquela meta que a gente está criando, se aquela intenção que a gente está colocando no papel para futuramente colocar em prática, ela está de acordo com o que Deus tem de vontade para nós. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, é com muito temor que a gente deve pedir para que Deus sonde o nosso coração. E eu faço uma ligação dessa parte, né, que a gente pede e que ele vai e responde lá em Provérbios 16, que aos olhos do homem todas as coisas são puras e todas as coisas lhe parecem boas, né? Mas Deus é quem sabe o que é bom ou não para você. Em relação a isso, né, de sondar o nosso coração, porque como a Gabi falou, né, o que está na palavra, para a gente muitas coisas podem ser boas, mas não é aquilo que o Senhor quer para nós. Nós também precisamos, voltando a Dino, que a gente falou sobre estar sensível ao Espírito Santo, a entender, a ouvir a voz, porque agora, início de ano, são tantas coisas, são tantas fórmulas, tantos métodos
né? A gente tem uma infinidade de coisas na internet que falam, né? Indicações de livros e tudo mais. O que fazer, a fórmula correta para viver bem esse ano, para adquirir isso e aquilo. Mas estar sensível a ouvir ao Senhor, a entender o que Ele tem para nós, entender que nós também precisamos estar preparados para receber do Senhor. E como a Gabi falou, sobre sermos intencionais, né? E sondar o nosso coração. Será que aquilo que eu estou pedindo é realmente algo que eu quero genuinamente? Será que é algo bom? Ou eu estou fazendo para um orgulho, para estar, né, em destaque, receber aquilo, a, a outras pessoas verem aquilo como a minha vitória tem o sabor de mel, ou realmente não, o Senhor está sendo glorificado de fato daquilo, né? E também essa diferença de soldar o coração para que aquilo que está no meu coração não ser algo, não é um ídolo para mim. Aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou colocando como meta, como objetivo, não é algo que eu quero tanto que se tornou um ídolo. Então, é exatamente isso, pedir para que o Senhor sonhe o nosso coração, para entender, colocar, como a Gabi falou, colocar o Senhor para escrever junto com a gente, para que o que não for dele, tire de lado, porque, como eu falei, a Gabi e eu falamos, né, sobre escrever, eu achei esses meus planos e objetivos do ano passado, e ali eu não tinha nem mais a minha vida sentimental, que era algo que antes do ano passado eu pedia constantemente, mas eu falei, Senhor, não é mais um ídolo para mim, eu só quero, Senhor, a hora que o Senhor quiser me dar, vai me dar, e eu coloquei outras áreas, né? Eu separei, inclusive, acho importante isso, a gente separar os nossos planos e as nossas metas por áreas da nossa vida. Eu separei como as minhas metas intelectual, mental, separei a saúde física, finanças, espiritualidade, eu separei por vários tópicos, né? Eu acho importante falar sobre isso também, para que a gente possa, né, ter um planejamento certinho. E aí o Senhor me abençoou o casamento no passado, que eu não esperava. Então, assim, foi algo que veio dele, e que já não era mais um ídolo para mim, e que o nome dele tem sido glorificado através do nosso relacionamento. Glória. É isso que a gente sempre pede, né? Para que o Senhor seja glorificado em tudo o que a gente faz. Então, é isso, o que, alinhando com o que a Gabi falou também. Enfim. Exatamente, as nossas metas, isso eu acho que é o principal ponto aqui dessa conversa. E é o principal mesmo. Tudo aquilo que a gente apresenta de plano e meta para o próximo ano do Senhor precisa ser coisas que glorifiquem o Senhor. Porque não adianta nada, gente. Muitas vezes a gente se engana, né? Falando, vou apresentar diante do Senhor e tal. Mas, cara, muitas vezes realmente é questão do coração. Eu tô fazendo tal coisa porque eu quero aparecer. Porque eu quero mostrar para que eu consegui, que eu venci na vida. Não é isso. O evangelho não é sobre isso. O cristianismo verdadeiro e genuíno não é sobre isso. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, tudo aquilo que a gente for planejar de fato, nós precisamos apresentar diante de Deus, perguntando se essa é a vontade dele para as nossas vidas e se aquilo que nós estamos fazendo está glorificando ele ou não. Nós temos aprendido com o nosso pastor aqui na Irlanda que a nossa oração tem que ser muito corajosa ao ponto de falar, Senhor, se eu vou atrapalhar, se eu estou atrapalhando, coloca outro no lugar. Me retira, coloca outra pessoa. Porque de forma nenhuma a gente pode ser pedra de tropeço, a gente pode ser porta de escândalo. E de fato, como a gente leu, as pessoas elas estão olhando o nosso exemplo. Elas estão olhando se a gente vai... Esses planos que a gente está anunciando, colocando meta no Instagram e tudo, será que vai cumprir mesmo? Será que vai conseguir mesmo? E isso fala muito sobre, né, o que a gente falou também sobre a corrida, sobre a determinação, sobre a constância. Então, isso é muito importante. Essa parte de ser o exemplo é muito importante. Para mim, eu tenho a sensação às vezes que o inimigo, ele está à espreita. Ele está observando, né? Mas aqui, voltando um pouco em Provérbios também,
quando os nossos planos estão alinhados com o que o Senhor tem pra gente, Ele determina sobre a nossa vida. Lá em Provérbios 16, versículo 7, fala algo assim: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Se os seus planos estiverem alinhados ao que Deus quer para a sua vida, até aquela situação que seria um inimigo na sua vida, vai abrir as portas para você. Então, uma outra coisa também que eu queria, mudando um pouco de assunto, trazer para essa atmosfera, né, dos planos e, enfim, cristão não acredita em horóscopo e não acredita nessas coisas místicas, né? Sim. Em Provérbios fala que a gente que alguns planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Esses muitos conselheiros são conselheiros cristãos e espirituais. Peço orientação a pessoas, né, que realmente estão alinhadas com o que Cristo tem para você. Então, uma coisa um pouco polêmica aí, não fique buscando as previsões para o seu signo em 2025. Vai perguntar para o Senhor o que Ele tem para a sua vida. Amém. De fato, porque às vezes a gente cai, né, em algumas coisas, acha que é uma besteirinha abrir ali só para dar uma olhadinha. E não é, o mundo espiritual, o inimigo está à espreita. Então, eu acho importante pontuar isso também. Não sei o que vocês pensam. Eu acho que, como eu falei, sobre você ter muitas informações, né? Esse é o mais um de como planejar, como vou viver, como vai ser minha vida. Tem que perguntar ao Senhor. Só Ele é a fonte. Só Ele pode nos dar completa direção da nossa vida. Não o demais outros tipos de informação, outros tipos de... como dizer... Se nós cremos em Jesus, se nós cremos em Deus, nós, como cristãos, o que o Senhor nos fala? Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém. E você também citou sobre a vontade do Senhor ser boa, perfeita e agradável. Então, se nós sabemos que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, então é nessa verdade que eu preciso me firmar. É nessa verdade que eu preciso buscar. E se Ele é a verdade e que eu estou buscando nele, eu sei que Ele tem uma vontade boa. Né? Você citou antes também nos bastidores aqui sobre Jeremias, né? Dos pensamentos, dos planos para o Senhor, né? Em Jeremias 29:11, é isso mesmo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro. Nós somos filhos de um Deus bom. Amém. E se a gente está nos caminhos certos, Deus tem a intenção de nos prosperar. Amém. Por isso que eu acho que, para mim, né, eu vou levar para mim essa palavra do ano, para mim, é intenção. Né, viver as minhas metas e viver os meus planos com intencionalidade, para que esteja em alinhamento mesmo com a vontade do Senhor para a minha vida. E estando em alinhamento com isso, o Senhor irá prosperar esses planos, porque nós somos filhos de um Deus bom. Então, o conselho que eu daria para os ouvintes e espectadores é: escreva mesmo, sonhe mesmo e convida Jesus para sentar com você à mesa. Eu já fiz muito isso. Eu fiz e faço isso, de escrever. Eu falo isso para minhas amigas, porque como o Will falou, né? Isso é uma coisa, acaba sendo algo um pouco mais do universo feminino. A gente gosta daquelas canetas coloridas desde a infância. Mas eu falo isso muito para as minhas amigas. Eu já presenteei amigas também com caderno, enfim. Escreva suas metas, escreva seus planos. Toma um cafezinho com Deus. Sim, sabe, assim, chama Deus. Você, Deus, escreve bem bonitinho ali. E com intenção mesmo, com intencionalidade. Nós temos, até você falou sobre escrever, né? E você falou sobre pai. Nós temos um Deus que é pai, né? Este acabou de passar pelo Natal. As crianças acreditam em Papai Noel e escrevem carta para Papai Noel. Então a gente pode lembrar que a gente é filho de um Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, e que Ele quer o melhor para nós, né? Ele pode nos abençoar. O Will
ele tem essa experiência, né? Sim. De ser pai, de apresentar em Noah, né? Sim, de fato, Deus, quando ele se agrada de nós, e essa é a experiência, né? Ele tem prazer de nos presentear. Ele tem prazer de nos abençoar. O Senhor, ele é um pai bondoso. Então, a minha experiência sendo pai do Noah, tenho um filho de 10 anos, assim, ele é muito bonzinho, ele é muito obediente. Então, tudo aquilo que ele me pede, eu tenho prazer de dar para ele, porque é gostoso, né? E é realmente um prazer que eu sinto em fazer algo que o meu filho está pedindo. Por quê? Porque ele me agrada. E nós lemos a palavra que, né, quando Jesus foi batizado, ele saiu das águas, o Espírito Santo, em forma de pomba, desceu sobre ele, os céus se abriram e Deus falou, né, uma voz audível: esse é meu filho amado, aqui de quem eu me agrado, né? Dê ouvidos ao que ele diz, né? E é realmente isso. Se nós agradamos o nosso Pai, todo o nosso planejamento, todas as nossas metas para o próximo ano vão dar certo. No nome de Jesus. E lembrando também, em relação a isso, que nós devemos pedir para que ele guarde o nosso coração. Tenho certeza. Porque muitas vezes, alguns planos que a gente escreve, a gente ainda não está preparado para receber aquilo que nós pensamos que poderíamos receber. Né? Alguns objetivos que a gente coloca, que a gente apresenta, a gente não conclui, e não por falta de esforço nosso, mas porque é algo que o Senhor não quer nos presentear ainda naquele momento. Então, para que a gente possa se livrar dessa frustração de, nossa, planejei e não deu certo, olhar pelo lado de que, se eu não tenho, é porque o Senhor não quis me dar ainda, né? No momento certo, eu sei que Ele vai me dar. E se não for para Ele me dar, Ele não me abençoar com isso, eu vou entender também dele, né? Eu vou estar sensível, como a gente já falou anteriormente. Eu vou estar sensível ao Espírito Santo de entender o tempo certo das coisas que eu preciso ter e que eu não posso ter aí. Do que é para mim e o que não é. Sim, você como pai deve saber a hora bem certa de dar algo pro Noah ou não. Com certeza. E muitas... Exatamente. E muitas coisas ele deve achar que tá pronto. Mas como a gente falou no início, só Deus mesmo conhece o cerne do nosso ser, né? Uma outra coisa importante é que quando a gente revisita esses planos, principalmente os planos do passado, tem alguns planos que realmente não foram da vontade de Deus e não deram certo. E não e graças a Deus que não deu certo. Graças a Deus por isso. E nesses momentos é importante, assim, quando a gente está vivendo, quando a gente olha depois fala, graças a Deus por isso. Mas no momento em que a gente está vivendo aquilo e que aquilo não está se concretizando, fala, nossa Deus, mas isso parece tão bom, mas isso parece que é da sua vontade, ele não cumpre. Você fala, ué, o que aconteceu? A gente fica com essas dúvidas, né? E por muitas vezes a nossa fé vacila. Por isso que é importante a gente estar em comunhão com Deus todos os dias da nossa vida, ouvindo a voz dele, e para que quando a nossa fé vacile, a gente saiba, ele nos dê respostas também. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive de metas frustradas mesmo, né? E aí veio à tona para mim a passagem que fala, acho que está em Mateus, me corrige, Will? Em Mateus que fala que se você tiver fé, a montanha ela move de lá para cá. E aí eu me perguntei, então Deus, mas essa montanha aqui não está movendo não. Você falou que era só orar e a montanha ia mover. E aí Deus falou para mim, se a montanha não se mover, eu vou te dar condições para que você contorne a montanha. Então muitas vezes a montanha não vai mover, mas pode ter certeza que Deus vai te dar condições para você cruzar a montanha. Então, eu acho que é uma palavra de pensar mesmo, de refrigério, não deixar a nossa fé vacilar nesse ano de 2025. É sobre motivação, né? Na verdade, e de fato, a gente sabe, algumas coisas não vão acontecer da forma que a gente pensa. Muitas coisas, né? Na verdade. De novo, Jeremias 29, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas, quando não acontecer da forma que a gente espera, que a gente não fique frustrado. E a gente não vai ficar frustrado se a gente realmente colocar e olhar para o Senhor, que é o autor e consumidor da nossa fé, como sempre. Amém? Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa conversa, por esse episódio. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem,
de se inscrever no canal, nas nossas redes sociais. Espalhe a mensagem aí e nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe.